Eu vim aqui contar uma história. Uma história sobre uma criança, monstros, uma montanha e uma determinação inabalável. Undertale é o jogo da minha vida e eu já falei sobre isso em outro vídeo aqui no canal. Esse jogo moldou meu ciclo de amizades, me fez evoluir como pessoa e eu não seria como eu sou hoje se não fosse por ele. E com o jogo fazendo 10 anos esse ano, talvez até mesmo hoje, dependendo do dia que eu postar esse vídeo, eu queria fazer uma homenagem a ele. Então pega uma pipoquinha, relaxa bem na sua cadeira, cama, puff ou até mesmo no chão, que eu vou te contar uma história. A história da criança que salvou o universo. Olá! Antes do vídeo começar, claro, você não precisa ver isso se você não quiser. Se você quiser, pode simplesmente pular para onde o vídeo começa de fato. O timestamp tá aí, você pode só pular. Porém, eu não recomendo você fazer isso. Tem uma coisa sobre o vídeo que eu quero explicar antes dele começar de fato, porque pode gerar algumas dúvidas. Basicamente, o que eu quis fazer com esse vídeo foi fugir um pouco do padrão. Tem muito vídeo no YouTube contando a história do Undertale, muita gente cobrindo a rota genocida, muita gente cobrindo a rota pacifista, e aqui eu quis fazer algo um pouco diferente. Eu vejo muita gente falando que quando for pai, quando for mãe, e que hoje em dia talvez até já sejam, que quando for colocar o filho pra dormir, ou a filha, ou o filho, enfim, vai contar a história de Undertale como se fosse um conto de fadas, uma história pra fazer crianças dormirem, um conto de ninar. E me baseando nessa ideia, eu vim aqui fazer a minha própria versão disso. Esse vídeo vou ser basicamente eu, com algumas cenas do jogo dubladas por uma equipe maravilhosa de dubladores, recontando os principais eventos da rota pacifista de Undertale. Então vai ter uma linguagem um pouquinho mais formal, mas também não quis fugir muito da nossa linguagem cotidiana da língua portuguesa, mas a linguagem vai ser um pouquinho mais próxima do que se vê em livros. Não é nada muito absurdo, eu não sou uma escritora muito boa, mas eu me esforcei o suficiente para fazer dessa experiência algo um pouco menos comum. Algo que me pegou muito no Undertale é que no original a criança caída, vulgo essa daqui, usa they them, que seria basicamente um tipo de linguagem neutra, pronome neutro, enfim. Basicamente nessa gravação eu não falei nada com nada, então para resumir, eu sou a favor do pronome neutro, mas eu não tenho certeza se ele já pode ser considerado aplicado na língua portuguesa oficialmente, e como eu queria seguir a norma padrão oficial, eu acabei não usando aqui. Mas é isso aí, respeitem pronome neutro, respeitem pronomes, respeitem as pessoas. Então eu fiz o máximo possível para me referir ao humano caído de uma forma bem neutra. A criança, o humano, e vocês vão perceber isso ao longo do vídeo. E acho que não tenho muito mais a acrescentar. É isso, esse vídeo foi feito com muito coração e muito trabalho duro de um monte de gente maravilhosa durante meses, e espero do fundo do meu coração que você goste do vídeo. Agora fique bem confortável na sua cadeira, como eu tô, pega a sua água, pega a sua pipoca, que eu não tenho aqui, e tenha um bom vídeo. Há muito tempo, dois povos reinavam sobre a Terra, humanos e monstros. Um dia, uma guerra se iniciou entre as duas raças. Após uma longa batalha, os humanos foram vitoriosos. Eles selaram os monstros no subsolo com um feitiço mágico. Muitos anos depois, no Monte Ebott, em 2000 lendas dizem que aqueles que escalam a montanha jamais retornam. Uma criança escalou a montanha e caiu dentro dela. Seu nome? No momento, isso não é importante. Seu gênero? Aberto ao uso de qualquer pronome. Tudo o que se sabe é que ela caiu em uma cama de flores que amorteceu sua queda.
Logo, encontrou uma flor simpática e amigável chamada Flowey. Você nunca esteve no subsolo, não é? Caramba, tudo parece tão confuso. Alguém deve te ensinar como as coisas funcionam por aqui. Acho que o bom e velho eu teria que cuidar disso. Pronto? Lá vamos nós! Sua alma no começo é fraca, mas pode ficar mais forte se você ganhar um monte de LV. O que significa LV? Ora, Love, é claro! Você quer Love, não quer? Não se preocupa, eu vou compartilhar um pouco com você. Aqui embaixo, Love é compartilhado através de pequenas e brancas pétalas da amizade. Pronto? Se mova! Pegue o máximo que conseguir. Seu idiota! Nesse mundo é matar ou morrer! Porque qualquer um deixaria passar uma oportunidade como essa! Morra! Quando tudo parecia perdido, surgiu uma luz de esperança. Ou melhor, a luz de uma bola de fogo. Mas que criatura terrível, torturando uma alma tão inocente. Ah, não tenha medo, minha criança. Eu sou Toriel, a guardiã das ruínas. Eu passo por esse lugar todos os dias para ver se alguém caiu. Você é o primeiro ser humano a cair aqui em muito tempo. Venha, eu te guiarei através das catacumbas. Então a criança começou a acompanhar a senhora, sabendo que estava segura, pelo menos por enquanto. Em um certo momento, Toriel fez um pedido peculiar. Ela pediu para que fosse realizado um combate com um boboneco, e que ao invés de lutar com ele, o humano conversasse. A criança, mesmo que estranhando aquilo, conversou com o boboneco, por fim o poupando, e Toriel ficou muito feliz com isso. Pouco tempo depois, a senhora pediu para que sua protegida esperasse ali enquanto ela resolveria algumas coisas, e lhe deu um celular para poder se comunicar. Pouco depois de sua salvadora sair, a primeira coisa que o jovem fez foi desobedecê-la, e seguiu seu rumo ao que acreditava ser a saída das ruínas. Depois de vagar por algum tempo encontrando monstros, resolvendo quebra-cabeças e passando por uma pilha de folhas que lhe encheu de determinação depois de brincar nelas, a senhora cabra ligou, perguntando que tipo de torta a criança preferia, de canela ou caramelo. Depois de responder, a pequena criança humana seguiu seu rumo, resolvendo os enigmas e quebra-cabeças espalhados pelas ruínas. Após alguns minutos, encontrou um fantasma bloqueando seu caminho, fingindo dormir. Ela conversou com ele, assim como o tutorial havia lhe ensinado. Apesar disso, o fantasma, chamado Napstablock, ainda estava atacando, e era cada vez mais difícil desviar os ataques de chuva ácida. Em um momento de guarda baixa, a criança foi pega por uma gota de ácido e... Mas a criança estava de volta? Como isso era possível? Havia voltado direto à sala anterior ao fantasma. A criança de alguma forma tinha voltado no tempo quando morreu? Mas não podia pensar nisso agora. Precisava voltar até Napstablock. Chegando no mesmo ponto ao qual havia perdido a vida, o ser fantasmagórico continuava lá, fingindo estar dormindo, como se nada tivesse acontecido. Ignorando os eventos anteriores, a criança, desviando dos ataques com mais cuidado, tomou a iniciativa e ambos conversaram até que se tornassem amigos. Eu chamo de Chicklook. Você gostou disso? O fantasma liberou o caminho para a criança poder avançar. Depois de passar por uma venda de biscoitos organizada por aranhas, comprando um exemplar, encontrar monstros semelhantes a sapos, criaturas vegetais e até mesmo encontrar objetos jogados por aí, como um laço velho e uma faca de brinquedo, dos quais tomou para si para se proteger melhor, a criança encontrou Toriel na frente de sua casa, próxima ao final das ruínas. Ver uma casa tão fofa e arrumada nas ruínas enchia o humano de determinação. Depois de lhe convidar para sua casa, lhe mostrar que tinha seu próprio quarto e lhe preparar uma torta de canela com caramelo, Toriel deixou mais que claro que pretendia cuidar da criança como se fosse seu próprio filho. E o único lugar em que a nova moradora não podia ir era o andar inferior, que Toriel a impedia sempre que tentasse descer as escadas. A criança, em seu novo quarto, tirou uma soneca e, quando acordou, percebeu que Toriel havia lhe deixado uma torta. Explorando a casa, tem uma cozinha simples, o quarto de Toriel, com um caderno cheio de piadas, uma porta trancada, móveis espalhados pela residência, as já citadas escadas e um espelho. É você! Mas logo a criança começou a se sentir incomodada, querendo saber quando poderia ir para casa, para sua verdadeira casa, na superfície, e quando deixaria as ruínas. Isso fez Toriel perceber que sua hóspede não cederia, então desceu o porão, mas o humano foi atrás dela.
Você deseja saber como voltar para casa, não é? À nossa frente está o final das ruínas. Uma saída de mão única ao resto do subsolo. Eu vou destruí-la. Ninguém jamais será capaz de sair novamente. Agora seja uma boa criança e suba. Mas a criança insistiu. Todo humano que cai aqui tem o mesmo destino. Eu vi acontecer de novo e de novo. Eles chegam, eles vão, eles morrem. Criança ingênua, se você sair das ruínas, eles e Asgore vão matar você. Eu só estou te protegendo. Você entende isso? Vá pro seu quarto. Não tente me impedir. Esse é o seu aviso final. Você quer tanto assim sair? Você é mesmo igual aos outros. Só existe uma solução para isso. Prove-se. Prove para mim que você é forte o bastante para sobreviver. Toriel e a criança começaram uma batalha que decidiria o futuro dali pra frente. Toriel atacava com bolas de fogo, enquanto a jovem desviava e tentava conversar com a senhora, que ironicamente não a estava ouvindo, ou pelo menos fingia não estar. Mas isso não duraria para sempre. Em algum momento, alguém precisaria dar o golpe final, certo? Após o ataque crítico, a criança estava por um triz. Qualquer ataque que Toriel fizesse a mataria. E foi então que ela, completamente ciente disso, passou a propositalmente desviar seus ataques para não atingir a pessoa que ela passou esse tempo todo tentando proteger. A criança continuou insistindo e tentando conversar, explicou que queria sair porque precisava voltar para casa, que seu lugar não era ali. Apesar da sua relutância, Toriel foi convencida e cedeu. Não, eu entendo. Você só seria infeliz preso aqui embaixo. As ruínas são muito pequenas quando você se acostuma com elas. Não seria certo para você crescer em um lugar como esse. Minhas expectativas, minha solidão, meu medo. Por você, minha criança, eu os deixarei de lado. Se você realmente deseja deixar as ruínas, eu não vou te impedir. No entanto, quando você sair, por favor, não volte. Eu espero que você entenda. Adeus, minha criança. E com essa despedida, após uma batalha sem vencedor, a criança atravessou o portão. Mas alguém já esperava por lá. Inteligente. Muito inteligente. Você acha que é tão esperto, né? Nesse mundo é matar ou morrer. Então você conseguiu jogar pelas suas próprias regras. Você poupou a vida de uma pessoa. Eu aposto que você se sente muito bem. Você não matou ninguém dessa vez. Mas o que você vai fazer se encontrar com um assassino implacável? Você vai morrer e morrer e morrer, até se cansar de tentar. O que vai fazer então? Você vai matar de frustração ou desistir completamente desse mundo E me herdar o poder para controlar ele? Eu sou o príncipe do futuro desse mundo. Não se preocupe, minha criança monarca. Meu plano não é regicídio. Isso é muito mais interessante. Com essas palavras, a flor desapareceu de vista. Então a criança atravessou o portão e saiu das ruínas. Ela foi parar em um lugar com neve. Era como se fosse inverno. E então começou a andar. Entre as árvores, uma figura misteriosa aparecia e desaparecia de forma sorrateira. A criança parou em frente a uma ponte e logo foi surpreendida por uma silhueta. Com um tom bizarro, a figura exigiu que o humano à sua frente se virasse para apertar sua mão. No entanto, o que não se esperava era que... A figura misteriosa tratava-se de um esqueleto chamado Sans, um humorista que levava a vida de forma leve. Ele contou ao jovem sobre seu irmão, Papyrus, que era obcecado pela captura de humanos como forma de ingressar na guarda real do subsolo.
Papyrus, almejando sua fama, fazia Sans trabalhar em postos de guarda construídos por ele mesmo, esse último não necessariamente interessado em fazer qualquer tipo de esforço. O esqueleto disse à criança humana que a protegeria de ser capturada, mas o descanso pouco durou, pois seu irmão logo apareceu. Antes que Papyrus a visse, a criança se escondeu atrás de um abajur de forma muito conveniente, enquanto ouvia uma conversa sobre recalibrar quebra-cabeças e armadilhas para humanos, que demonstrava a personalidade excêntrica de Papyrus, contrastando com a relaxada de Sans. Logo depois do esqueleto maior ir embora, a jornada do humano continuou, atravessando uma longa floresta nevada. Aquele novo lugar bonito, cheio de neve e um tanto animado, lhe enchia de determinação. Todo tipo de monstro novo podia ser encontrado por lá. Criaturas que contavam piadas, um boneco de neve vivo, um casal de guardas-cachorros, uma criatura semelhante a um tipo de cervo e, claro, os irmãos esqueletos. Eventualmente, Sans e Papyrus apareciam com algum tipo de quebra-cabeça para ser resolvido pela criança. Pisos coloridos que impediam os movimentos, paredes invisíveis que eletrocutavam, caça-palavras, pratos de espaguete supostamente irresistíveis. Ficava cada vez mais claro que os irmãos eram extremamente atrapalhados e suas discussões chegavam a ser cômicas. Sans? Ai meu Deus! Aquilo é... um humano? Na verdade, eu acho que aquilo é uma pedra. Ah. Ei, o que é aquilo na frente da pedra? Ai meu Deus! Aquilo é um humano? Sim. Ai meu Deus! E assim como os esqueletos, seus quebra-cabeças sempre falhavam de alguma forma, com o humano não entendendo como eles funcionavam, com Papyrus deixando a resposta à vista acidentalmente, ou até mesmo com o próprio se esquecendo da solução. Com o clima leve e descontraído daquele conjunto sem fim de neve, a criança também estava entretida, não apenas criando um laço com Sans e Papyrus, mas também fazendo amizade com todos que encontrava e os poupando ao final de cada confronto. Às vezes até mesmo era possível encontrar Sans mais de uma vez no mesmo lugar, o que desafiava o próprio conceito de espaço-tempo, mas tudo que o esqueleto tinha a contar eram histórias sobre seu irmão mais novo. O processo se repetiu algumas vezes, até que o humano atravessou uma ponte e encontrou um lugar diferente. A criança humana chegou a uma cidade chamada Snowdin, e depois de um dia cansativo explorando aquela vastidão de neve sem fim, decidiu se hospedar em um hotel. Ver um lugar tão fofo, arrumado e com tantos monstros felizes lhe enchia de determinação. Próximo ao hotel também havia uma loja. Lá a lojista lhe contou sobre a cidade e sobre como ela passou a ser mais animada depois que os irmãos apareceram, sempre alegrando todos com suas trapalhadas. O humano também comprou alguns mantimentos e alimentos com a capacidade de curar seus ferimentos. Depois de uma boa noite de sono, o que na verdade foram cerca de 2 minutos, seguida de uma exploração por toda a cidade, que era bem pequena inclusive, a criança estava pronta para partir. Mas alguém não ia deixá-la fazer isso tão facilmente. No final da cidade, Papyrus estava esperando seu alvo, mais motivado do que nunca a capturá-lo, e enfim se tornar um membro da Guarda Real. Humano, me permita lhe contar sobre alguns sentimentos complexos. Sentimentos como o prazer de encontrar outro amante de massa, a admiração pela habilidade de outra pessoa de resolver quebra-cabeças, o desejo de ter uma pessoa legal e inteligente que te acha legal. Esses sentimentos, eles devem ser o que você está sentindo agora. Eu mal posso imaginar como deve ser se sentir dessa maneira. Afinal de contas, eu sou incrível. Eu não me pergunto como deve ser ter dezenas de amigos. Eu tenho pena de você, pobre humano. Mas não se preocupe, você não ficará mais sozinho. Eu, o grande Papyrus, serei o seu... Não, isso está errado. Eu não posso ser seu amigo. Você é um humano. Eu devo capturar você. E então realizar o meu sonho de vida. Poderoso, popular, prestigiado. Este é Papyrus, o mais novo membro da Guarda Real. A batalha foi difícil, Papyrus era um oponente formidável, e até mesmo chegou a lhe capturar uma vez. Entretanto, ele montou uma péssima prisão, e logo o humano voltou para uma revanche. Seguindo a estratégia de desviar os ataques de ossos de Papyrus, tentar conversar com ele para convencê-lo a parar o combate e se curar quando necessário, eventualmente o esqueleto desistiu de lutar. Eu nem consigo parar alguém fraco como você.
Undyne vai ficar tão decepcionada comigo. Eu nunca vou entrar na guarda real. E minha quantidade de amigos vai continuar estagnada. Então a criança decidiu que faria amizade com Papyrus, e isso aconteceu. Sério? Você quer ser o meu amigo? Então, eu acho que posso fazer uma exceção para você. Uau! Nós ainda nem tivemos o nosso primeiro encontro! E eu já consegui alcançar a Friend Zone! Quem diria que tudo que eu precisava fazer para ter novos amigos era dar às pessoas quebra-cabeças cruéis e então lutar com elas? Você me ensinou muito, mano. Eu lhe concedo permissão para passar por aqui. E vou te dar as direções para a superfície. Continue em frente, até chegar no final da caverna. Então, quando você chegar na capital, atravesse a barreira. Este é o selo mágico que nos prende aqui no subsolo. Qualquer coisa pode entrar, mas nada pode sair. Exceto alguém com uma alma poderosa. Como você! E por isso que o rei quer um humano. Ele quer abrir a barreira com o poder da alma. E então nós, monstros, vamos poder voltar à superfície. Ah, eu quase esqueci de te contar. Para chegar à saída, você vai ter que passar pelo castelo do rei. O rei de todos os monstros. Ele é... bem... um grande felpudo de coração mole. Todo mundo ama aquele cara. E eu tenho certeza que se você disser com licença, Sr. Dreamer, posso, por favor, passar para casa? Ele vai te guiar até a barreira pessoalmente. De qualquer forma, já falei o bastante. Eu vou estar em casa sendo um amigo maneiro. Sinta-se livre para ver e ter aquele encontro. Nosso herói agora tinha se tornado amigo daquele que tentou lhe capturar, e essa amizade foi oficializada com uma visita à casa dos irmãos esqueletos. Lá o caos reinava, um cachorro escondido dentro da pia, segurando um osso de ataque do Papyrus, uma pedra de estimação com granulado em cima, uma meia de ciãs jogada no canto. Papyrus e o humano passaram um bom tempo juntos. Depois de se despedir de Papyrus, a criança estava pronta para seguir seu caminho em direção à próxima área, mas não esperava se encontrar com alguém antes. Sans estava em um posto de guarda e lhe chamou para uma conversa peculiar no bar local. O lugar era cheio. Entre diversos clientes que conheciam Sans estava o dono do bar. Grilby era um barman feito de fogo, aparentemente acostumado a receber o esqueleto ali com frequência. Sans pediu uma refeição para a criança, então começou a conversar. Ele falou um pouco sobre seu irmão, sobre seu esforço e sonho de se tornar um guarda real e sobre seu uniforme de batalha. Mas de repente, a conversa mudou de rumo. Você já ouviu falar sobre uma flor falante? Então você conhece, né? A flor eco. Diga algo a elas e elas repetem várias vezes. O que tem elas? Bom, Papyrus me contou algo interessante outro dia. Às vezes, quando não tem ninguém por perto, uma flor aparece e sussurra coisas para ele. Elogios, avisos, encorajamentos, previsões... Estranho, né? Alguém deve estar usando uma flor de eco para pregar uma peça nele. Fica de olho, tá? Valeu. Com cada vez mais perguntas sem respostas, a criança partiu rumo à próxima área. A nova área era cercada de azul, contrastando com o roxo das ruínas e o branco da neve de Snowdin. As cachoeiras tinham uma vista completamente nova a oferecer. Além do óbvio, litros de água por toda parte, a área se assemelhava a uma caverna, cheia de trilhas de madeira, flores azuis e passagens secretas. Era uma vista muito bonita que enchia a criança de determinação. Depois de encontrar um tutu escondido, a criança seguiu o caminho, mas logo parou quando ouviu uma conversa entre duas silhuetas, uma delas sendo a de Papyrus. Oi, Undyne. Eu cheguei com o relatório diário. Lembra do humano que eu falei mais cedo? Oi? Se eu lutei com ele? Sim, claro que eu lutei. Eu lutei de forma valente. O quê? Se eu o capturei? Bem... não. Eu tentei muito, Undyne, mas... no fim eu falhei. O quê? Você vai pegar a alma por conta? Mas Undyne, você não precisa destruir ela. Sabe, eu...
Eu entendo. Eu vou ajudar como puder. Ai, você viu a forma como ela tava te encarando? Aquilo foi irado! Que inveja! O que você fez pra chamar a atenção dela? Anda, vamos vê-la bater nos caras maus! E, novamente, a criança estava sendo caçada. Dessa vez, sua caçadora era Undyne da Guarda Real. Uma figura até então misteriosa, mas que faria de tudo para chegar até seu alvo. Nem um pouco atrapalhada com o Papyrus, mas sim uma guerreira impecável. Então o humano seguiu seu caminho pelas cachoeiras, se encontrando com monstros e flores de eco, essas sendo azuis. As flores diziam muito. Os monstros colocavam ali seus pensamentos, sentimentos, ânsias, medos, sonhos, enquanto placas contavam a história do selamento da perspectiva dos monstros. Pouco depois, Undyne estava de volta. Depois de uma perseguição violenta pelas pontes de tons azuis, nosso protagonista conseguiu se esconder entre alguns matinhos, sendo salvo quando Undyne agarrou seu amigo Garoto Monstro. Diferente do que se parecia inicialmente, o lugar era bem habitado e cheio de vida. Era possível encontrar lojistas, moradores, vendedores e até mesmo senhas pregando peças nas pessoas. E claro, um certo alguém também continuava seguindo o humano, observando atentamente seus passos enquanto se escondia. Durante a exploração da área, encontrou itens como o resto do conjunto de balé, recebeu ligações de Papyrus preocupado com sua segurança e até mesmo fez novos amigos, como um povo introvertido chamado Cebola-san, criaturinhas fofas chamadas Temis, que tinha uma vila inteira escondida nas cachoeiras, e uma cantora chamada Shiren, com quem chegou até a fazer um show improvisado. Mesmo com tanta diversão, o lugar ainda tinha um certo tom misterioso, enigmático e de certa forma emocionante. As cachoeiras contavam aos poucos a história do subsolo, seja de forma direta ou com elementos mais sutis. Logo se reencontrando com o Garoto Monstro, o avanço na jornada da criança já era aparente. Se o objetivo era chegar até Asgore, já dava para ver seu castelo de longe. Mas isso também significava que a partir dali as coisas seriam ainda mais difíceis. Tendo o caminho bloqueado por uma escalada, as duas crianças se separaram. Undyne, vendo que o humano estava só, atacou ferozmente. Lhe encurralou e lhe derrubou em uma longa queda. Parece que veio daqui. Ah, você caiu, não foi? Você tá bem? Aqui, levanta. Chara, hã? É um nome bonito. O meu nome é... E então acordou. Em sua volta, um lixão. Entre comida guardada em freezers, DVDs de anime e pilhas de lixo, surgiu um boboneco, semelhante ao que Toriel havia lhe apresentado no início da aventura. Aquele boboneco das ruínas, porém, estava possuído por um fantasma, e este era seu primo, que por sua vez era um fantasma possuído por ódio. O fantasma, que vou chamar de Boboneco Louco, atacou a criança sem piedade, que por sua vez desviava dos ataques sem revidar. Mas o Boboneco Louco também não cedia e não dava brechas para ser poupado. Além de mencionar que por ser um ser espectral, nenhum golpe físico poderia lhe atingir também. Em certo momento, o Boboneco acidentalmente se atingiu com o próprio ataque, e o humano viu ali uma oportunidade de vitória. Dessa vez de forma que atingissem o próprio Boboneco. Mas nem isso funcionou, assim que o mesmo percebeu o que a criança estava fazendo. Quando tudo parecia perdido, uma chuva ácida começa a ferir a criatura espectral. Eram as lágrimas de Napstablook, o fantasma das ruínas. Desculpa, eu interrompi vocês, não foi? Assim que eu cheguei, seu amigo foi embora. Ah não, vocês pareciam estar se divertindo. Ah não, eu queria só dizer oi. Ah não. Blook convidou a criança para sua casa. Eles passaram o tempo juntos, ele contou sobre seus hobbies e sobre a fazenda de sua família. Depois de um tempo caloroso com seu amigo, a criança partiu rumo ao castelo. Encontrou mais monstros, mais placas e até mesmo uma vila escondida com toda uma população tão fofa quanto bizarra, os Temis.
Logo, a líder da Guarda Real estava de volta, mais furiosa e determinada do que nunca. Ela cercou seu alvo e, quando tudo parecia perdido, o garoto monstro reapareceu, se colocando contra sua heroína para proteger seu novo amigo. Apesar de seus esforços, Undyne a levou para longe e o humano seguiu seu rumo. Pouco depois, o garoto monstro voltou, finalmente tendo entendido que todo aquele tempo estava conversando com um ser humano. Mas o menino monstro acabou tropeçando e caindo. As duas crianças conversaram até que Undyne apareceu. A mesma cena se repetiu, dando uma escolha ao humano, salvar seu amigo ou fugir de Undyne. Então, sem pensar duas vezes, a criança salvou o garoto monstro, e a líder da Guarda Real, vendo aquilo, recuou sem dizer uma única palavra. Tudo parecia bem, então cada criança seguiu seu rumo, mas essa paz não duraria por muito tempo. 7 almas humanas, e o rei Asgore vai se tornar um deus. 6 são quantas já coletamos até agora. Entende? Com sua 7ª alma, esse mundo será transformado. Primeiro, no entanto, é de costume para aqueles que chegaram tão longe, eu devo te contar a história trágica do nosso povo. Tudo começou há muito tempo. Não, quer saber? Que se dane! Por que eu deveria contar isso? Se você tá prestes a morrer! Não! Você tá no meio dos sonhos e esperança de todos! Os livros de história da Alphys me fizeram pensar que humanos eram legais, com seus robôs gigantes e espadachins valentes, mas você é só um covarde, se escondendo atrás daquele garoto pra poder fugir de mim de novo. E não vamos esquecer dessa sua atitude de bonzinho fracote. Uau, eu tô fazendo uma grande diferença abraçando desconhecidos aleatórios. Sabe como você teria mais valor pra todo mundo? Se você morresse! É isso aí, humano. Sua existência continua um crime. Sua vida é tudo que tá entre nós e a nossa liberdade. Mesmo agora, eu sinto os corações de todos pulsando como um. Todos esperaram suas vidas todas por esse momento. Mas nós não estamos nervosos. Quando todos juntam seus corações, não podem perder. Agora, humano, vamos acabar com isso. Aqui e agora. Eu vou te mostrar o quão determinados os monstros podem ser. Dê um passo à frente quando estiver pronto. E a luta começou. Undyne era implacável. Seus ataques invocavam lanças mágicas que atingiam de todos os lados. Bloqueando uma por uma, o humano continuava com uma determinação inabalável. Até que foi atingido. E logo outra vez. De novo e de novo. Seus ferimentos começavam a machucar cada vez mais. E a criança, em um enorme esforço, acabou perdendo a vida. Usando seu poder, voltou e tentou novamente. De volta à batalha, redobrou sua guarda. Uma guerreira tão brutal e violenta não se permitiria cair nas palavras do inimigo, e também não seria machucada, já que o humano nunca teve essa intenção. Entre lanças voadoras, defesas implacáveis e uma batalha de determinações inabaláveis, Undyne abaixou sua guarda. A criança usou essa brecha para fugir, mas Undyne a seguiu. Essa perseguição foi breve, mas carregava a resposta de como vencer seu oponente. Fugindo quando Undyne abaixasse a guarda, em algum momento ela se cansaria. E depois de repetir o processo algumas vezes, até mesmo com Papyrus interrompendo a luta em uma ligação, eventualmente chegaram em um novo lugar. Um lugar laranja, repleto de lava e, consequentemente, muito quente. E Undyne, sendo um monstro peixe e estando vestindo sua armadura, não aguentou o calor e desmaiou. A criança, em um gesto de empatia com sua inimiga, lhe deu um copo de água de um bebedouro que estava ali perto. Undyne levantou, entendeu a situação e foi embora sem dizer uma única palavra, como já lhe era de costume. O humano estava em um novo lugar. Antes de explorar a área, lembrou que Papyrus era um grande amigo de Undyne, e que o mesmo havia interrompido sua batalha para convidar todos para um encontro amigável. E assim decidiu ir até a casa daquela que há poucos minutos estava lhe perseguindo. Para sua sorte, logo à frente havia um barqueiro disposto a lhe levar gratuitamente a todos os lugares do subsolo. O humano e Undyne passaram um tempo divertido, caótico e emocional juntos. A capitã da Guarda Real explicou como conseguiu seu posto, como o rei Asgore fazia ela dar seu melhor sempre, mais histórias sobre Papyrus. Eles se tornaram grandes amigos e a guerreira finalmente entendeu por que o esqueleto não foi capaz de capturar aquela pessoa. Não por ser um adversário formidável, mas por ser um amigo formidável. Enquanto cozinhavam juntos, Undyne acabou exagerando na temperatura do forno e deixou sua casa em chamas, passando assim a morar com Papyrus e Sansa em Snowdin.
Com uma reviravolta tão caótica e inusitada e uma nova amiga para confiar, a criança estava pronta para voltar à sua jornada. Próximo ao lugar no qual o humano havia dado um copo de água para Undyne, havia um laboratório. Aquele lugar novo e desconhecido enchia sua alma de determinação. Entrando no prédio, tudo estava escuro e só podia se ver um telão que mostrava exatamente a posição da criança. Logo mais, as luzes se acenderam e uma cientista apareceu. A doutora Alphys estava assistindo a jornada da criança humana desde que saiu das ruínas. Ela explicou toda a situação e disse que um novo perigo estava por vir, um robô caçador de humanos chamado Metaton. A máquina apareceu quase que imediatamente e com um diferencial. Metaton havia sido originalmente programado para ser uma máquina voltada ao entretenimento. Um astro, um apresentador, uma estrela. Logo, um quiz com o humano começou. Depois da criança responder algumas perguntas com a ajuda de Alphys, o robô foi embora. A cientista atualizou o celular que o jovem tinha para que pudesse receber mensagens, já que só podia atender ligações, e começou a cooperar na jornada da criança, lhe guiando nos enigmas e quebra-cabeças daquela área, chamada de Hotland. A cientista com uma aparência semelhante de um dinossauro também explicou que o caminho mais rápido até o castelo do rei era através de um lugar chamado Núcleo, um enorme gerador que fornecia toda a energia elétrica do subsolo, e a cientista ajudaria a chegar no lugar de forma segura. Hotland era um lugar muito tecnológico e futurista, com lasers que impediam passagem, monstros vulcões, jogos de navinha que abriam portões, pisos que impulsionavam para lugares que seria impossível chegar naturalmente, itens como uma frigideira e um avental de culinária, e algumas barracas de cachorro-quente espalhadas por toda a área, com Sans de alguma forma trabalhando em todas elas. Depois de algum tempo, a criança chegou até um dos programas de Metaton, que a desafiou a fazer um bolo. Graças a Alphys e algumas outras melhorias que havia feito no telefone, foi possível completar o desafio sem maiores problemas. Mas Metaton não era o único querendo aquela alma humana. Os guardas reais eventualmente apareceram, e o alvo deles, pacifista como sempre, conseguiu dialogar com os dois, que lhe deixaram prosseguir e decidiram passar um tempo juntos. Contudo, quem não a deixou progredir foi Metaton, que havia preparado outra armadilha mortal. Dessa vez um programa jornalístico que a criança precisaria desativar todas as bombas em uma sala antes que elas explodissem. E novamente, o humano se sobressaiu à máquina, desarmando todo o jogo antes que fosse tarde demais. O humano prosseguiu, com Alphys guiando seu caminho. O que ninguém previa era que logo à frente haveria outra ameaça. Uma inocente venda de doces de uma aranha confeiteira. A criança até ia comprar um doce, mas os preços exorbitantes lhe impediram de fazê-lo. Ignorando a venda, continuou andando, mas conforme andava, percebi que tudo ao seu redor ia ficando cada vez mais repleto de teias de aranha. Você ouviu o que disseram? Disseram que o humano usando uma camiseta listrada passaria por aqui. Ouvi dizer que odeia aranhas. Ouvi dizer que ama pisar nelas. Ouvi dizer que gosta de arrancar suas pernas. Ouvi dizer que é muito pão duro com seu dinheiro. Logo, a vendedora da loja de doces se revelou, sendo seu nome Muffet. Ela atacou seu oponente com aranhas e teias, mas a criança puxou um doce que havia comprado das aranhas nas ruínas. Com isso, Muffet percebeu que o humano era um amigo, afinal de contas, e o deixou prosseguir ao castelo. Mas Hotland era um lugar perigoso, e novamente Metaton atacou. Cantando uma leve ópera romântica, o robô atacou a criança, jogando-a em uma armadilha. Uma das mesmas que Papyrus havia usado quando ainda tentava capturar o humano. Metaton explicou que caso não conseguisse chegar ao final da pista de pisos coloridos a tempo, a jovem enfrentaria um monstro. Esquivando-se o máximo possível dos pisos com o objetivo de chegar ao final, a criança falhou. Não tendo conseguido alcançar o final da pista a tempo, estava na hora de enfrentar um monstro. E esse monstro era o próprio Metaton. O robô era imune a golpes físicos e não podia ser convencido com palavras, tornando seu alvo totalmente vulnerável e indefeso. Contudo, novamente a Dra. Alphys mostrou sua genialidade, pois havia feito uma última modificação naquele celular. Um botão que modificava sua alma para se adaptar ao combate contra Metaton, atirando projéteis contra o mesmo. Depois de derrotar e afugentar o caçador de humanos, a criança, aliviada por ter acabado com aquilo, chegou em uma pousada, um resort, o Empty Tea Resort. E na frente dele estava Sans. O esqueleto estava lhe convidando para o jantar, o qual aceitou sem pensar duas vezes. Apesar de Sans ser um preguiçoso brincalhão, ele parecia bastante sério nessa ocasião.
Seans disse que talvez não fosse o melhor sair do subsolo, e que talvez, só talvez, fosse melhor ficar ali. A criança já tinha amigos, comida, poderia viver bem ali. Mas por que ele tinha falado isso de repente, mesmo com todos até então lhe falando o oposto? Deixa eu te contar uma história. Eu sou sentinela da floresta de Snowdin, certo? Eu fico sentado lá, esperando por humanos. É um tédio. Felizmente, no fundo da floresta, tem essa porta enorme. E é perfeita para praticar piadas de toque-toque. Então um dia eu tô fazendo toque-toque, como de costume, e eu bato na porta e pergunto, toque-toque. E de repente, do outro lado, eu escuto uma voz de mulher. Quem é? Então, naturalmente, eu digo, prato. Que prato? Pra tu ver como essa piada é ruim. E aí ela começa a rir, como se fosse a melhor piada que ela ouviu em um século. Então continuo falando, e ela continua rindo. Ela é a melhor audiência que eu já tive. E aí, depois de uma dúzia delas, ela bate na porta e diz, toque toque. Eu pergunto, quem é? Senhora. Senhora quem? Senhora para acabar essas piadas? Uou, preciso te contar. Essa mulher era muito boa. Continuamos conversando e contando piadas por horas. Eventualmente, eu precisei sair. Papai fica aborrecido sem sua história de dormir. Mas ela disse pra voltar. Então eu fiz. E então eu fiz de novo. E de novo. Virou rotina agora. Contar piadas ruins através da porta. Sabe como é? Um dia eu percebi que ela não estava rindo muito. Eu perguntei qual o problema. E então ela disse algo estranho. Se um dia um humano passar por essa porta, você poderia por favor me prometer algo? Fique de olho nele e proteja ele, tá bom? Sabe, eu odeio fazer promessas. E essa mulher, eu nem sei o nome dela. Mas alguém que gosta tanto de piadas ruins tem uma integridade que você não consegue dizer não. Entendeu aonde eu quero chegar? Aquela promessa que eu fiz pra ela. Sabe o que aconteceria se ela não tivesse dito nada? Parceiro. Você estaria morto antes mesmo de perceber. Ei, se anima, colega. Tô só mexendo contigo. Além do mais, eu não fiz um ótimo trabalho te protegendo? Quer dizer, olha pra você, você não morreu nenhuma vez. Ei, o que essa expressão deveria significar? Eu tô errado? Bom, isso é tudo. Se cuida, criança. Porque alguém realmente se importa contigo. Entrando no MTT Resort, a criança se deparou com uma entrada que levava direto ao núcleo, com um elevador ocupado e 2 caminhos. Alphys já imaginou que isso pudesse acontecer e se antecipou. Se sentindo culpada e demonstrando cada vez mais insegurança desde o primeiro encontro com Mettaton, guiou o humano pelo outro caminho. O que ela não esperava, no entanto, era que ali haviam apenas monstros sedentos por sangue humano. Assim chegando ao núcleo. Entre armadilhas e lasers, monstros caçadores querendo a última alma humana e uma tensão cada vez maior conforme a criança prosseguia, estava mais determinada do que nunca a chegar ao fim do núcleo. Passando pelos seus últimos oponentes, bravamente se desviou de cada ataque, fez amizade com cada um deles e seguiu sua jornada com mais amigos do que nunca. Mas nem todos eram seus amigos, pois quem lhe esperava no final do núcleo era ninguém mais, ninguém menos que Mettaton, já impaciente e disposto a acabar com aquilo de uma vez por todas. O robô contou seu plano. Com a alma humana, atravessaria a barreira e se tornaria uma febre mundial não apenas entre os monstros, mas também entre a humanidade. E que para isso faria com que tudo fosse o mais real possível. Drama real! Ação real! Derramamento de sangue real! No nosso mais novo show, Ataque do Robô Assassino! Iniciada a batalha, o humano recorreu à estratégia utilizada mais cedo e atirou contra a máquina, que revelou que tudo não havia passado de encenação. Completamente sem escapatória e sem chance de vitória, a Dra. Alphys ligou para lhe dar uma última ajuda. Ela disse que havia um botão nas costas do robô que o tornaria vulnerável caso fosse apertado.
Em um momento de distração rápida do mesmo, a criança apertou o botão, simulando a forma física deste quase que imediatamente. Oh, yes! Ai, meu. Se você apertou meu botão, isso só pode significar uma coisa. Você está desesperada pela estreia do meu novo corpo? Que rude! Por sua sorte, eu tenho ansiado para mostrar isso há um bom tempo. Então, como agradecimento, vou te dar uma bela recompensa por fazer os seus últimos momentos absolutamente belos! Esse era o maior confronto que o humano tinha enfrentado até então. Não eram apenas ele e Mettaton sozinhos. Aquele combate estava sendo transmitido para todo o subsolo. Todos podiam ver até onde aquela criança havia chegado, quem era o seu oponente e o que cada um faria, com uma audiência enorme que torcia pelo sucesso do robô humanoide. Com o discurso que o mesmo havia acabado de fazer, veio uma ideia de como resolver o conflito sem lutar, que era o que nosso herói sabia fazer de melhor. Se a audiência batesse novos recordes, talvez Mettaton desistisse de lutar. Afinal de contas, quantas vezes os monstros podiam assistir uma luta entre um humano e seu ídolo? E assim fez. Entre poses dramáticas, uma luta com coreografia impressionante, Mettaton aos poucos perdendo seus braços e pernas devido ao esforço aplicado em seu objetivo e números de audiência cada vez mais altos, o confronto chegou em seu clímax. A audiência passou de 10 mil monstros assistindo simultaneamente, algo nunca antes visto pela máquina. Ai, olha pra esses números! Nunca tivemos tanta audiência! Nós chegamos aos milhares de espectadores, um sortudo! Eu tenho a chance de falar comigo antes que eu saia de subsolo para sempre! Vamos ver quem liga primeiro! Alô, você tá na TV? O que você tem a dizer desde seu último programa? Oi, Mettaton. Eu realmente gostei de assistir o seu programa. A minha vida é bem chata, mas te ver na tela trouxe um pouco de empolgação na minha vida. Diretamente, eu não sei dizer, mas eu acho que esse é seu último episódio. Eu vou sentir saudade, Mettaton. Eu não queria falar tanto. Não, espera! Já desligou? Eu vou atender a outra ligação. Mettaton, seu show nos fez tão felizes. Mettaton, eu não sei o que eu vou assistir sem você. Mettaton, tem um boneco em forma de Mettaton no meu coração em forma de Mettaton. Eu entendo. Todo mundo. Muito obrigado, meu anjo. Talvez seja melhor eu continuar aqui por um tempo. Humanos já têm estrelas e ídolos, mas monstros, eles só têm a mim. Se eu saísse, o subsolo perderia o seu brilho. Eu deixaria um vazio que jamais seria preenchido. Então, acho que vou ter que atrasar minha grande estreia. Fora que você se provou muito forte. Talvez até forte o suficiente para passar pelo Asgore. Eu tenho certeza que você vai conseguir proteger a humanidade. É melhor assim de qualquer forma. A verdade é que o consumo de energia dessa forma é ineficiente. Em alguns momentos vou ficar sem bateria e... bem, eu vou ficar bem. Acaba com eles, meu anjo. E pra todos, muito obrigado. Vocês foram uma ótima audiência. Eu consegui abrir a tranca! Vocês dois... Ai, meu Deus. Mettaton, você tá... Graças a Deus, foi só a bateria. Mettaton, se você tivesse partido, eu teria... Digo, não tem problema, né? É só um robô. Se você tivesse quebrado, eu poderia sempre só construir outro. Por que você não vai na frente? Desculpa por aquilo. Vamos continuar. Então você vai encontrar o Asgore, né? Você deve estar bem empolgado com tudo isso, né? Você finalmente vai voltar pra casa.
dizer adeus e... Eu não aguento mais isso. Eu menti pra você. Uma alma humana não é forte o bastante pra passar pela barreira sozinha. Seriam necessárias no mínimo uma alma humana e uma alma de um monstro. Se você quiser ir pra casa, você vai ter que pegar a alma dele. Você vai ter que matar Asgore. Desculpa. E então a criança entrou no elevador. Finalmente estava a apenas alguns metros do castelo do rei. A sua jornada estava enfim acabando. Tijolos brancos, um cenário de uma cidade inteira à distância e um caminho a se seguir. A criança estava na capital do subsolo. Tudo o que havia a se fazer era seguir em frente, observando todo aquele cenário que, apesar de ter a maior concentração de monstros do subsolo, parecia vazio e até sem alma devido à ausência de cores. Após alguns instantes, a criança chegou em uma casa, mas não uma casa qualquer. A construção era idêntica à residência de Toriel. Tudo estava lá. A arquitetura da cozinha, a sala da lareira, os quartos, o espelho. Apesar de tudo, ainda é você. A diferença é que o caminho da escada estava trancado por correntes, e o humano vagou pela casa em busca das chaves. Em um quarto idêntico ao que dormiu na casa de Toriel, encontrou 2 presentes, um sem um pingente de coração e um com uma faca de verdade, diferente daquela de brinquedo das ruínas. A criança os equipou e continuou sua busca pelas chaves. Enquanto fazia, monstros apareceram e começaram a contar uma história. Há muito tempo, um humano caiu nas ruínas. Machucado pela queda, o humano chamou por ajuda. Ezreal, o filho do rei, ouviu o chamado da criança. Ele a trouxe de volta ao castelo. Com o tempo, Ezreal e o humano se tornaram como irmãos. O rei e a rainha trataram a criança humana como seu próprio filho. O subsolo estava cheio de esperança. Então, um dia, o humano adoeceu gravemente. O humano doente só tinha um pedido: ver as flores de seu vilarejo. Mas não havia nada que pudéssemos fazer. No dia seguinte, a criança morreu. Ezreal, tomado pela dor, absorveu a sua alma. Ele se transformou em um ser de incrível poder. Com a alma humana, Ezreal atravessou a barreira. Ele carregou o corpo do humano pelo pôr do sol, de volta ao vilarejo dos humanos. Ezreal chegou ao centro da vila. Ali, ele encontrou uma cama de flores douradas. Ele carregou o humano até ela. De repente, gritos foram ouvidos. Os aldeões viram Ezreal segurando o corpo da criança. Eles pensaram que ele havia a matado. Os humanos atacaram ele com tudo o que tinham. Ele foi atingido por golpe após golpe. Ezreal tinha o poder para destruir todos eles, mas ele não revidou. Abraçando o humano, Ezreal sorriu e saiu andando. Ferido, Ezreal chegou em casa. Ele entrou no castelo e sucumbiu. Sua poeira se espalhou pelo jardim. O reino caiu em desespero. O rei e a rainha haviam perdido seus 2 filhos em uma única noite. Os humanos haviam tomado tudo de nós mais uma vez. O rei decidiu que era hora de pôr um fim no nosso sofrimento. Todo humano que cair aqui deve morrer. Com almas suficientes, podemos destruir a barreira para sempre. Não falta muito agora. Rei Asgore vai nos deixar ir. Rei Asgore vai nos dar esperança. Rei Asgore vai nos salvar. A criança chegou em um lugar diferente. Um lugar com cores. Um grande corredor que dava entrada ao castelo do rei Asgore. Após alguns passos, Então você finalmente chegou. O fim da sua jornada está próximo. Em alguns momentos você vai conhecer o rei. Juntos vocês vão determinar o futuro deste mundo. É isso. Agora, você vai receber um julgamento. Um julgamento por cada uma das suas ações. Um julgamento por cada XP que você ganhou. O que é XP? É um acrônimo. Significa pontos de execução. Uma forma de qualificar a dor que você infligiu aos outros. Quando você mata alguém, seu XP aumenta. Quando você tem XP o suficiente, seu love aumenta.
LOVE também é um acrônimo. Significa Level por Violência. Uma forma de medir a capacidade de alguém de machucar. Quanto mais você mata, mais fácil se torna se distanciar. Quanto mais você se distancia, menos vai doer. E então se torna mais fácil machucar os outros. Mas você nunca ganhou nenhum LOVE. Claro, isso não quer dizer que você seja totalmente inocente ou puro. Só que você tem uma certa ternura no seu coração. Não importa os desafios ou perigos que você enfrentava, você sempre fez a coisa certa. Você se recusou a machucar qualquer um, mesmo quando você fugiu, fez isso com um sorriso. Você nunca ganhou LOVE, mas ganhou amor. Isso faz sentido? Talvez não. Agora, você está prestes a enfrentar o maior desafio da sua jornada. Suas ações aqui vão determinar o destino do mundo inteiro. Se você se recusar a lutar, Asgore vai pegar a sua alma e destruir a humanidade. Mas se você matar Asgore e for para casa, os monstros vão continuar presos no subsolo. O que você vai fazer? Bom, se eu fosse você, eu já teria jogado a toalha a esse ponto. Mas você não chegou em lugar nenhum desistindo, né? É isso aí. Você tem algo chamado determinação. Então, enquanto você não entrega os pontos, enquanto você fizer o que o seu coração manda, eu acredito que você possa fazer a coisa certa. Tudo bem. Estamos contando contigo, criança. Boa sorte. O humano seguiu, chegando em outro corredor acinzentado. Haviam 2 caminhos, então seguiu pelo inferior. Ali estavam todas as almas humanas coletadas até então. A criança as observou, então seguiu até a última sala restante. Chegando na sala, o rei já lhe esperava. Foi-lhe pedido para que acompanhasse até a sala seguinte, e assim foi feito. Após encaminhar-se até uma sala que brilhava em preto e branco, o rei lhe explicou que aquela era a barreira, e pedindo perdão pelo que faria a seguir, mostrou as demais almas humanas coletadas e o combate se iniciou. Uma luz estranha enche a sala. O crepúsculo está brilhando através da barreira. Parece que sua jornada chegou ao fim. Você se enche de determinação. Humano, foi bom te conhecer. Adeus. Asgore era implacável. O inimigo que Floy havia mencionado desde o início, o que não poderia ser poupado ou convencido com palavras, estava bem ali, na frente da criança. Tendo plena noção de que precisaria tirar uma vida para poder voltar para casa, o humano puxou o item que havia pego do presente anteriormente aberto e atacou o rei. Os ataques de Asgore, de forma semelhante aos de Toriel, baseavam-se em bolas de fogo, além de atacar com seu enorme tridente. Mesmo tentando desviar o máximo possível dos ataques, a criança não podia fazê-lo para sempre, e vez ou outra era acertada pelas bolas de fogo. Em determinado momento, comeu a torta que Toriel havia lhe dado no início da jornada, e quando Asgore sentiu o cheiro da mesma, pareceu se lembrar de algo. Ele abaixou sua guarda, tornando seus ataques menos brutais e sua defesa menos robusta. Após uma longa e violenta batalha, o rei cedeu, vendo que não poderia mais continuar. Então é assim que acaba? Eu me lembro do dia que meu filho morreu. O subsolo inteiro havia perdido a esperança. O futuro havia sido tomado de nós pelos humanos novamente. Em um momento de raiva, eu declarei guerra. Eu disse que iria destruir qualquer humano que viesse aqui. Eu usaria suas almas para me tornar um deus e nos libertar dessa terrível prisão. Então, eu destruiria a humanidade e deixaria os monstros dominarem a superfície em paz. Logo, as esperanças de todos retornaram. Minha esposa, no entanto, ficou enjoada das minhas ações. Ela deixou esse lugar e nunca mais foi vista. Honestamente, eu não quero poder. Eu não quero machucar ninguém.
Eu só queria que todos tivessem esperança. Mas eu não posso continuar com isso. Eu só quero ver minha esposa. Eu só quero ver meu filho. Por favor, jovem. Essa guerra já durou tempo demais. Você tem o poder. Pegue minha alma e saia desse lugar amaldiçoado. A criança então tinha uma escolha. Poderia tirar a vida do rei e voltar para casa, ou poupá-lo e continuar no subsolo. No momento mais frágil de Asgore, com tudo que havia aprendido e experienciado até ali, o humano decidiu ter piedade do seu até então inimigo. Depois de tudo que eu fiz para te machucar, você prefere ficar aqui embaixo e sofrer do que ser feliz e ficar na superfície? Humano, eu te prometo. Enquanto eu estiver aqui, minha esposa e eu vamos cuidar de você o melhor que pudermos. Nós podemos sentar na sala, contar histórias, comendo torta de caramelo. Nós poderíamos ser como uma família. Seu idiota, você não aprendeu nada! Nesse mundo... É matar ou morrer! Há muito tempo, dois povos reinavam sobre a Terra, humanos e monstros. Um dia, todos eles desapareceram sem deixar vestígios. Opa, sou eu, Flowey! Flowey e a Flor! Eu te devo um grande agradecimento! Você realmente me ajudou com aquele velho imbecil! Sem você, eu nunca conseguiria passar por ele! Mas agora, com a sua ajuda, ele tá morto. E eu peguei as almas humanas! Cara, eu estive sozinho por tanto tempo! É ótimo ter uma alma dentro de mim de novo! Eu consigo sentir ela se mexendo aqui dentro. Ah, você está se sentindo de fora, não é? Bom, isso é perfeito. Afinal de contas, eu só tenho 6 almas. E eu preciso de mais uma. Para poder então me tornar um deus. Então, com os meus novos poderes... Todo mundo. Eu vou mostrar pra eles o verdadeiro sentido desse mundo. Ah, e pode esquecer sobre voltar pro ponto antes de tudo isso. Aquilo se foi para sempre. Mas não se preocupa, seu velho amigo Flowey trabalhei uma substituição pra você. Eu vou salvar por cima da sua própria morte, para que possa me ver te esmagar em pedacinhos sangrentos. De novo, e de novo, e de novo. Que? Você realmente acha que pode me deter? Você é mesmo um idiota. O início do fim se iniciou. Aquilo não era mais Flowey. Sua nova forma chamava-se Photoshop Flowey. Então ele atacou e atacou e atacou. As 6 almas humanas davam a ele todo o poder que o mesmo havia citado desde o início da aventura da criança. Uma tortura infinita estaria começando. O medo e o terror eram imparáveis. E se o humano falhasse, Flowey trairia de volta Sol para torturá-lo novamente. Isso é só um sonho ruim.
você nunca vai acordar! Você realmente achou que eu ficaria satisfeito te matando só uma vez? A flor estava usando todas as suas habilidades, não apenas multiplicadas pelo poder das almas humanas, mas também as próprias armas e habilidades de cada criança humana que um dia caiu no subsolo. Flor tentou fritar, esmagar, esfaquear, balear a última coisa que estava lhe impedindo de se tornar um deus. Simplesmente brincando com sua vítima, que apesar de tentar atacar, não surtia nenhum efeito. No entanto, a criança implorava por ajuda, e as almas respondiam contra a vontade de Flowey, dando àquela criança um suporte para a ardua batalha. Eventualmente, essa ajuda se tornou uma rebelião, e todas as almas passaram a ajudar aquela que confrontava seu oponente. Observando tudo aquilo, nosso protagonista sentiu muitas coisas. Sua alma se encheu de paciência, perseverança, integridade, bravura, gentileza, justiça, determinação. Elas reduziram o poder de resistência de Flowey, tornando-o vulnerável a ataques. Os ataques de Photoshop Flowey já não eram brutais como antes. Sua defesa já não era tão impenetrável. O humano atacou sem parar, enquanto desviava dos ataques daquela criatura horrenda e recebia suporte das outras almas. Naquele momento, Flowey sentiu o verdadeiro terror. Seu desespero aumentava cada vez mais, com ataques cada vez maiores, mais difíceis de desviar, mais caóticos e que cada vez mais refletiam alguém que já havia, no final das contas, perdido aquela luta. Não, não! Isso não pode estar acontecendo! Você é mesmo um idiota! Você realmente pensou que poderia me derrotar? Eu sou o deus desse mundo! E você? Você não tem mais nenhuma esperança! Desesperançoso e sozinho. Puxa vida, é verdade! Todos os seus amigos imprestáveis não podem te salvar agora! Chame por ajuda! Eu te desafio! Chore na escuridão! Mamãe! Papai! Alguém me ajuda! Veja que bem isso vai te fazer! Então a criança chamou por ajuda. Mas ninguém veio. Cara, que peninha. Mas ninguém vai poder te ver morrer! O quê? Como você... Bom, eu vou só... Cadê meus poderes? As almas? O que elas estão fazendo? Não! Não! Você não pode fazer isso! Vocês deveriam me obedecer! Parem! Parem com isso! Parem! Ao final, tudo o que restavam era uma criança ferida e uma flor amassada. Mesmo tendo matado Asgore, tomado as almas para si, tentado lhe matar diversas vezes, mesmo tendo feito tantas coisas imperdoáveis, a criança perdoou Flowey. Ele insistia para que o golpe de misericórdia fosse dado, que o humano acabasse logo com aquilo, que o matasse de uma vez por todas e fosse logo para a superfície. Mas a criança se recusou. No fim de tudo, ainda perdoou seu oponente. Por que tá sendo tão legal comigo? Então a flor desapareceu sem deixar vestígios. Tudo o que havia na frente do humano era um punhado de grama e um portão, e atravessando-o, a criança enfim saiu do subsolo. Sans ligou para o humano, contou as novidades, como estava o subsolo depois de tudo. Ele contou que a rainha retomou o trono, com uma lei que tratava humanos como amigos, não inimigos. As almas que o rei havia juntado também haviam desaparecido, e todos estavam de luto por ele. Papyrus e Undyne pegaram Sans no flagra, e decidiram falar no telefone também. Papyrus se tornou o capitão da guarda real, mas na prática era basicamente o jardineiro do jardim real.
já que não havia mais necessidade de capturar humanos. Undyne se tornou assistente de Alphys para ajudar a pesquisar uma forma de destruir a barreira sem a necessidade de almas humanas. Apesar de tudo, os amigos da criança disseram para ela manter a esperança, já que eles também o fizeram. Então se despediram e desligaram o telefone. Mas a criança se sentia culpada. As 6 almas desaparecidas, os monstros passaram mais milhares de anos presos no subsolo. Apesar de todos os esforços que teve para sair de quase ter morrido lutando contra Asgore e Flowey, a criança decidiu voltar. Ironicamente, foram as palavras de alguém que a fizeram ir atrás de um final melhor. Flowey, tentando entender por que seu adversário havia poupado sua vida, lhe contou que havia um jeito melhor de acabar, um jeito em que todos saem ganhando. Ouvindo aquelas palavras, o humano decidiu usar seu poder e voltar. Estava de volta àquela sala antes da barreira, de volta ao que antecedeu a batalha contra Asgore. Agora era a chance de fazer diferente. Talvez, se fizesse o que Flowey lhe disse, as coisas pudessem tomar um rumo diferente? Então a criança partiu rumo ao laboratório de Alphys. Enquanto passava pelo núcleo, o humano recebeu uma ligação de Undyne, pedindo para passar na casa de Papyrus, pois a mesma possuía uma carta para entregar. Chegando em Snowdin, a carta em questão era, ironicamente, para a doutora Alphys, que a criança já estava indo visitar. E quando passou a carta pela porta, Alphys a leu e teve uma reação peculiar. Falou vagamente sobre ter feito coisas ruins e não merecer isso, mas que mesmo assim iria em um encontro? Undyne não assinou a carta, fazendo Alphys pensar que a pessoa à sua frente a havia escrito. Então Undyne havia chamado a doutora para o encontro? Com tantas perguntas diante ao mal-entendido, a criança e a cientista foram ao lixão das cachoeiras em um encontro. Assim que chegaram no local combinado, Alphys logo percebeu que Undyne também estava lá, e se escondeu para não ser vista. A líder da guarda real estava procurando, pretendendo entregar a carta porque percebeu que não a havia assinado, assim tentando evitar o mal-entendido que já havia ocorrido. Undyne continuou procurando, e assim que estava longe o suficiente, Alphys reapareceu e confessou ao humano seu amor por ela. Então a cientista pediu ajuda para treinar sua confissão para a guerreira, que eventualmente acabou escutando. Percebendo que não havia mais para onde fugir, Alphys confessou tudo o que estava em seu coração. Undyne, eu estive mentindo pra você. O quê? Sobre o quê? Sobre, bem, tudo. Eu te falei que algas eram cientificamente importantes, mas eu só uso pra fazer sorvete. E aqueles livros de história humana que eu leio são só gibis bestas. E os filmes de história, eles são só, anime. Eles não são reais. E aquela vez que eu te falei que eu tava muito ocupado trabalhando pelo celular, eu só tava de pijama comendo iogurte e Alphys. Eu só queria te impressionar. Eu só queria que você pensasse que eu sou inteligente e legal. Que eu não era uma nerd perdedora. Alphys. Undyne, eu realmente te acho muito legal, ok? Alphys. Alphys, eu também te acho legal. Eu acho. Mas você precisa perceber que a maior parte do que você me disse não importa pra mim. Eu não ligo se você tá vendo desenho de criança ou lendo livro de história. Pra mim isso é tudo só baboseira de nerd. O que eu gosto de você é que você é apaixonada, você é analítica. Não importa sobre o que seja, você se importa com aquilo, 100%, em poder máximo. Então, você não tem que mentir pra mim. Eu não quero que você tenha que mentir pra mais ninguém. Alphys, eu quero te ajudar a ser feliz com quem você é. E eu sei o treinamento que você precisa. Undyne, você vai me treinar? Quê? Eu? Vou mandar o Papyrus fazer isso. Hora de chacoalhar estes ossos! Vamos dar 100 voltas, gritando sobre como somos incríveis. Pronta? Vou começar o cronômetro. Undyne, eu vou dar o meu melhor. Pouco depois, Papyrus ligou e contou que terminaram o treino mais cedo, e o esqueleto a mandou para casa. Ele também disse que tinha o pressentimento de que o humano deveria visitá-la, então a criança foi em rumo ao laboratório de Alphys, onde encontrou uma carta. Oi, obrigada pela sua ajuda mais cedo. Seu apoio significa muito para mim, mas por mais difícil que seja admitir isso, vocês não podem fazer meus problemas magicamente desaparecerem. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu não quero mais ter medo. E para isso acontecer, eu tenho que encarar meus próprios erros. E eu vou começar a fazer isso agora. Eu vou ser clara. Isso não é problema de mais ninguém além de mim. Mas se vocês não ouvirem mais de mim,
Se vocês quiserem saber a verdade, entre na porta ao norte dessa carta. Vocês merecem ao menos saber a verdade. Quando o elevador caiu, assim alcançando seu destino, a porta se abriu. Apesar do lugar parecer sem energia, havia inúmeros monitores guardando anotações sobre todo o verdadeiro trabalho. As anotações contavam sobre um experimento realizado nos monstros com o objetivo de destruir a barreira, a criação artificial da determinação humana, o poder que dava a uma alma humana a capacidade de persistir após a morte. O plano constava em injetar determinação para fazer uma alma de monstro durar após sua morte, assim com algumas cobaias involuntárias, reunindo o poder necessário para destruir a barreira sem a necessidade de esperar humanos caírem no subsolo. Mas foram inúmeros fracassos. Os testes consistiram em injetar determinação em monstros já próximos da morte, antes que se tornassem poeira, e se suas almas fossem capazes de resistir sem se despedaçar, tal qual as almas humanas, o experimento teria funcionado. O humano chegou a uma sala com uma porta trancada com 4 chaves e alguns corredores, e logo decidiu investigá-los em busca das tais chaves. A verdade que Alphys havia mencionado seriam os testes, os resultados ou o que estava por trás daquela porta? A criança andou pelo laboratório coletando as chaves. Conforme andava pela instalação macabra, tudo o que encontrava eram mais registros sobre o procedimento, e o pior de tudo, seus resultados. Criaturas perdidas, incapazes de se comunicar, sentindo constante dor e agonia. Amálgamas de monstros fundidos em criaturas novas, deturpadas e parcialmente derretidas. Monstros que deveriam ter se tornado poeira há muito tempo, mas que não só a determinação os impedia de fazê-lo, como também não os deixava viver de forma digna. A criança encontrava, conforme ia coletando as chaves, fechaduras para as mesmas, geralmente acompanhadas de anotações ilegíveis. Mas registros, totalmente desorganizados e fora de ordem, tornando tudo ainda mais confuso. Os amálgamas vieram do conceito de que um monstro não pode absorver a alma de um outro monstro, tal qual um humano não poderia absorver outra alma humana. Além das constantes menções a um recipiente usado como cobaia do primeiro teste de injeção de determinação, mas especificamente uma flor dourada do Jardim do Rei. Quanto mais a criança progredia, não só as coisas passavam a fazer mais sentido, mas também tudo ficava ainda mais bizarro. Durante sua busca pelas chaves e fechaduras, encontrou uma televisão em conjunto de fitas. Quando decidiu assisti-las, encontrou algo que não esperava ver. A primeira fita não tinha vídeo por estar em um ambiente escuro, mas tratava da rainha, Toriel, contando piadas a seu marido, Rei Esgor. Todas as piadas tinham temática de mãe, isso porque a senhora estava grávida. A segunda fita, também sem vídeo, dessa vez por ter a lente tampada, continha uma voz jovem conversando com alguém, mencionando que o nome dessa segunda pessoa era Kara. A voz apenas pedia para Kara fazer uma careta assustadora. A terceira fita parecia ter sido gravada quase que imediatamente depois da segunda, também com a lente tampada. Essas duas pessoas pareciam ser duas crianças, uma delas relembrando uma receita de torta que tentaram fazer para seu pai, a mesma receita de Toriel. A voz só dizia que eles se confundiram e colocaram flores douradas na receita, fazendo o rei adoecer. Aquelas fitas eram dos filhos de Esgor e Toriel. A quarta fita continha uma discussão, também de câmera tampada, muito vaga sobre um plano de Kara envolvendo flores douradas. A quinta e última fita continha as palavras de Toriel, Esgor e a voz daquela criança, pedindo para Kara acordar, dizendo que não gostava daquele plano, dizendo que só precisavam pegar 6 almas humanas, a última fita acabava. Quando ouviu tudo, a criança prosseguiu pelo laboratório abandonado, processando tudo que havia acabado de assistir. Tudo que o humano sabia era que precisava seguir até o final do laboratório. Mas registros, falando sobre como todos os monstros esperavam seus parentes voltarem para casa saudáveis, e como estavam furiosos pela falta de respostas. Com tudo isso, todos os pontos haviam sido ligados. Tudo pelo que Alphys se culpava e dizia ser uma pessoa ruim. Tudo estava naquele laboratório como prova. Mas mais importante do que isso no momento, todas as chaves haviam sido colocadas nas fechaduras, abrindo a porta da sala que o humano encontrou no início. Ali havia um elevador desativado e uma porta para um corredor. A criança seguiu, com mais entradas de registros no caminho, dessa vez desativadas. No final do corredor, uma sala com gerador que faria o elevador voltar a funcionar, mas logo... Ok?
Desculpa por isso. Eles ficam bem agitados quando não são alimentados na hora certa. Eu acho que eles sentiram o cheiro das suas batatinhas e... De qualquer forma, a luz acabou e eu fiquei tentando restaurar ela. Mas parece que você estava um passo à minha frente. Isso provavelmente foi um grande inconveniente pra você. Mas eu aprecio que você veio até aqui pra me ajudar. Como eu disse, eu tava com medo de que eu não voltasse. Mas não por causa desses caras nem nada assim. Eu só tava preocupada que eu tivesse medo demais. Pra falar a verdade, que eu pudesse fugir ou fazer algo covarde. Eu acho que te devo uma explicação. Como você deve saber, Asgore me pediu pra estudar a natureza das almas. Durante minha pesquisa, eu isolei um poder chamado Determinação. Eu injetei nos monstros morrendo para que suas almas durassem após a morte. Mas o experimento falhou. Sabe, diferente dos humanos, os corpos dos monstros não têm matéria física suficiente para aguentar essas concentrações de determinação. Seus corpos derreteram e perderam suas anatomias. Logo, todos os experimentos de teste tinham se fundido e se tornado aquilo. Vendo eles assim, eu sabia que eu não podia contar às suas famílias sobre aquilo. Eu não podia contar a ninguém, independente de quanto todos me perguntassem. E eu tava com muito medo de continuar trabalhando, sabendo que tudo o que eu tinha feito até então tinha sido uma falha horrível. Mas agora eu mudei de ideia quanto a tudo isso. Eu vou contar tudo o que eu fiz. Vai ser difícil, ser honesta, acreditar em mim mesma. Com certeza vão ter momentos que eu vou fraquejar. Que vão ter momentos que eu vou estragar tudo de novo. Mas sabendo que eu tenho amigos pra me apoiar, sei que vai ser muito mais fácil seguir em frente. Obrigada. Vamos, pessoal! É hora de todos irem pra casa. Com a energia restaurada, agora aquelas entradas podiam ser lidas. Alphys injetou determinação em uma flor dourada, disposta a testar como algo sem alma reagiria caso ganhasse vida. Logo depois, a flor desapareceu, dizia a última entrada. E quando estava prestes a usar o elevador para sair dali, a criança recebeu uma ligação de uma voz desconhecida. Já faz um longo tempo, não faz? Mas você fez bem. Graças a você, tudo está em seu devido lugar. Chara, te vejo em breve. O elevador, agora preso por vinhas, levou nosso herói de volta àquela cidade. Não havia mais nada para se fazer além de enfrentar Asgore novamente, desejando um resultado melhor. Caminhando lentamente pelos corredores, a criança alcançou o destino final de sua jornada mais uma vez. E tudo o que aconteceu a seguir, eu acho mais fácil você assistir por conta própria. Uma luz estranha enche a sala. O crepúsculo está brilhando através da barreira. Parece que sua jornada chegou ao fim. Você se enche de determinação. Humano, foi bom te conhecer. Adeus. Mas que criatura miserável, torturando uma alma tão jovem e inocente. Não tenha medo, minha criança. Sou eu, a Toriel, sua amiga e guardiã. A princípio, achei que te deixaria fazer sua própria jornada. Mas eu não pude parar de me preocupar com você. Sua aventura deve ter sido tão traiçoeira. E no final, lhe obrigaria a fazer uma escolha horrível. Para deixar esse lugar, você teria que tomar a vida de outra pessoa. Você teria que derrotar Asgore. No entanto, eu percebi que não posso permitir isso. Não é certo sacrificar alguém simplesmente para que se possa sair daqui. Isso não é o que eu estive tentando evitar todo esse tempo? Então, por enquanto, vamos suspender essa batalha. Por mais terrível que Asgore seja, ele merece piedade também. Tori! Você voltou! Não me chame de Tori, Dreamer, sua alma patética. Se você realmente quisesse libertar nosso povo, você poderia ter passado pela barreira depois de coletar só uma alma, pego 6 almas humanas e voltado e libertado todos pacificamente. Ao invés disso, você fez todos viverem em desespero.
Porque você preferiu ficar aqui, esperando por humanos que nunca viriam. Tori, você tá certa. Eu sou uma criatura miserável. Mas você acha que podemos ser, pelo menos, amigos de novo? Não, Asgore. Asgore e humano! Ninguém vai lutar com ninguém! Todo mundo vai fazer amizade, ou então eu vou... Olá, eu sou Toriel. Você é amiga do humano? É um prazer te conhecer. Sim? Prazer te conhecer. Ei, Asgore, essa é sua ex? Putz, que dureza, parceiro. Ei! Ninguém machuca ninguém! Ah, você é outra amiga? Eu sou Toriel, olá. Oi! Tem 2 deles. Aí, ninguém luta com ninguém. Se alguém lutar com alguém, então eu vou ser forçado a pedir ajuda pra Undyne. Olá. Ah, olá, Vossa Majestade. Psst, ei, humano, o Asgore se depilou e se clonou? E aí, pessoal? O que tá pegando? Essa voz... Olá, eu acho que talvez nós possamos ser conhecidos? Ei, eu também reconheço sua voz. Eu sou Toriel, é um prazer te conhecer. O nome é Sans. Idem. Ah, espera, então... Esse deve ser seu irmão Papyrus? Saudações, Papyrus. É um prazer finalmente te conhecer. Seu irmão me falou muito sobre você. Uau, eu não acredito que o clone do Asgore sabe quem eu sou. Este é o melhor dia da minha vida. Ei, Papyrus, por que o esqueleto não queria tirar uma foto? Porque ele não tinha uma câmera? Não, bobinho, o esqueleto não queria tirar uma foto porque ele tinha uma espinha. Ok, eu mudei de ideia. Esse, na verdade, é o pior dia da minha vida. Qual é, Asgore? Vai ficar tudo bem. Tem muito peixe no mar. Sim, Asgore. A Undyne tá totalmente certa sobre essa coisa de peixe. Às vezes você só tem que... parar de ir atrás de monstros-chefes peludas e... só encontrar uma peixe bem fofa. É uma metáfora. Bem, eu acho que é uma boa analogia. Ai, meu Deus! Vocês não podem se beijar de uma vez? A audiência tá morrendo de ansiedade por uma ação romântica. Ei, cala a boca! Dá pra acreditar nesse cara? Não é, Alphys? Alphys? Não. Ele tá certo. Vamos fazer isso! Bom, eu acho que se você quiser, então não se segure nem um pouco. E espere, não na frente do humano. Certo. Desculpa, eu me deixei me levar um pouco. Minha criança, parece que você vai ter que ficar aqui por um tempo. Mas vendo todos os ótimos amigos que você fez, eu acho que você vai ser feliz aqui. Ei, isso me lembra... Papyrus, você chamou todo mundo aqui, né? Bom, tirando, ela. E, de qualquer forma, se eu cheguei aqui antes de você, como você sabia como chamar todos? Vamos só dizer que uma pequena flor me ajudou. Uma pequena... flor? Seus idiotas! E quando vocês estavam aí jogando conversa fora... Eu peguei as almas humanas! E agora, não só essas estão sob meu poder, mas todas as almas dos seus amigos vão ser minhas também! E você sabe qual é a melhor parte? É tudo culpa sua! É tudo porque você os fez chamarem! Todo o tempo que você gastou ouvindo eles, encorajando eles, se importando com eles. Sem isso, eles não teriam vindo aqui. E agora, com as almas deles e dos humanos juntas, eu vou alcançar a minha... verdadeira forma! Hã? Por que eu tô fazendo isso? Você não entende? Isso tudo é só um jogo. Se você sair do subsolo satisfeito, você ganha o jogo. Se você ganhar, não vai querer jogar comigo de novo. E o que eu iria fazer então? Mas o jogo entre a gente nunca vai acabar.
Eu vou segurar a vitória bem na sua frente, ao seu alcance, e então rasgá-la antes mesmo de você agarrá-la. De novo, e de novo, e de novo. Escuta, se você de fato me derrotar, eu te dou o seu final feliz. E eu vou trazer seus amigos de volta. Eu vou destruir a barreira. Todo mundo vai ficar finalmente satisfeito. Mas isso não vai acontecer, seu... Eu vou te manter aqui, não importa o que aconteça. Mesmo que isso signifique te matar 1 milhão de vezes. Não tenha medo, minha criança. Não importa o que aconteça, nós sempre estaremos aqui para te proteger. Isso mesmo, mano. Você consegue vencer. Apenas faça o que eu faria. Acreditar em você. Ei, humano. Se você passou por mim, você pode fazer qualquer coisa. Então não se preocupe, estaremos com você pelo caminho todo. Ué, você não venceu esse cara ainda? Qual é? Esse maluco não chega nem perto de ti. Tecnicamente, é impossível de você derrotá-lo. Mas, de alguma forma, eu sei que você consegue. Humano, pelo bem dos humanos e monstros, você precisa manter a determinação. Estamos com você também! Você tem que vencer! O quê? Ah, não! Inacreditável! Isso não pode estar acontecendo! Vocês! Eu não consigo acreditar que vocês são todos tão estúpidos! Todas as suas almas são minhas! Finalmente! Eu tava tão cansado de ser só uma flor. Ei, Chara, você tá aí? Sou eu, seu melhor amigo. Ezreal Dreamer! Ezreal Dreamer, o ser lendário feito a partir de cada uma das almas do subsolo. O filho perdido de Toriel e Ezreal, que havia se transformado em uma flor sem alma, estava ali, em carne e osso, como o desafio final do humano. Ezreal era invencível. Como ser capaz de qualquer coisa? Seu plano não era mais destruir o mundo, mas sim recriar o universo, voltar tudo para o início, que nem a criança era capaz de fazer, mas em uma escala muito maior, repetindo todos os eventos do mundo. Cada um dos ataques de Ezreal era mais perigoso que o anterior. Sua presença era implacável, seus poderes eram divinos. Logo, o humano teve sua alma partida, como já havia acontecido diversas vezes antes. Mas se recusou. Sua determinação, mais do que nunca, era inabalável. Não era mais uma questão de voltar para casa, era salvar todos seus amigos e ainda o próprio mundo. Ezreal atacava impiedosamente, não importava quantas vezes atacasse, matasse e destruísse seu oponente, este se recusava a morrer. Os sonhos e esperanças de todos dependiam da vitória daquela criança. Vendo que o conflito não acabaria nunca, Ezreal mudou de ideia. Chega de brincadeiras! É hora de apagar essa linha do tempo de uma vez por todas! Mesmo depois daquele ataque, você ainda está no meu caminho? Uou, você é realmente especial. Mas não vai se achando não. Até agora, eu só estive usando uma fração do meu verdadeiro poder. Vamos ver o que a sua determinação pode fazer contra isso! O deus da hipermorte era absoluto, era divino, era invencível.
O humano não podia fazer nada além de morrer, voltar e tentar desviar de mais ataques. Toda vez que você morre, seu vínculo com esse mundo enfraquece. Toda vez que você morre, seus amigos te esquecem um pouco mais. Sua vida vai acabar aqui, em um mundo em que ninguém se lembra de você. Não importava o quanto lutasse, o destino da criança era permanecer ali. Tentando retroceder tudo ao último ponto, com esse poder também falhando, lhe veio uma ideia em mente. Era impossível salvar seu progresso, mas talvez fosse possível salvar outra coisa? Usando os poucos poderes que ainda lhe restavam, decidiu salvar seus amigos ao invés disso. Chamando por todos aqueles que lutaram por ela, recuperou as memórias de todos eles, que naquele momento não passavam de almas perdidas dentro de Ezreal. Cada coisinha que mexesse com as memórias deles, cada lembrança, cada ação. Se recusar a lutar, um soquinho falso, pedir ajuda com quebra-cabeças, pedir pra provar espaguete ou tortas, pouco a pouco, cada um dos monstros ia recuperando suas memórias. Mas mesmo depois de salvar todos os seus amigos, o jovem sentia que ainda faltava salvar mais alguém. Então chamou pelo nome desse alguém. O que você fez? O que é esse sentimento? O que tá acontecendo comigo? Não! Não! Eu não preciso de ninguém! Para! Fica longe de mim! Você tá me ouvindo? Eu vou te partir no meio! Chara, você sabe por que eu tô fazendo isso? Por que eu continuo lutando pra te manter aqui? Eu tô fazendo isso porque você é especial, Chara. Você é a única pessoa que me entende. Você é a única pessoa com quem ainda é divertido brincar. Não é só isso. Eu tô fazendo isso porque eu me importo com você, Chara. Eu me importo com você mais do que com qualquer um. Eu não tô pronto pra que isso acabe. Eu não tô pronto pra você ir embora. Eu não tô pronto pra dizer adeus pra alguém como você de novo. Então, por favor, para de fazer isso e só me deixa ganhar. Para! Para agora! Chara, eu tô tão sozinho, Chara. Eu tô com medo. Chara, eu... Eu sinto muito. Eu sempre fui um bebê chorão. Não fui, Chara? Eu sei. Você não é Chara, não é? Chara se foi há muito tempo. Qual o seu nome? A criança respondeu. Frisk? É um nome bonito. Frisk. Eu não me sinto assim há muito tempo. Como uma flor, eu não tinha alma. Eu perdi o poder de amar as pessoas. Mas com as almas de todos dentro de mim, não só tenho minha compaixão de volta, mas consigo sentir as de todos os outros monstros também. Eles se importam tanto uns com os outros. E eles se importam com você também, Frisk. Eu queria poder te contar como todos eles se sentem sobre você. Papyrus, Sans, Undyne, Alphys, Toriel, todos eles são monstros estranhos, mesmo que eles mal te conheçam. Parece que todos eles realmente te amam. Frisk, eu entendo se você não puder me perdoar.
eu entendo se você me odiar. Eu agi de forma tão estranha e horrível. Eu te machuquei. Eu machuquei muita gente. Amigos, família, desconhecidos. Não tem desculpa pro que eu fiz. Eu te perdoo. O quê? Frisk, qual é... Você vai me fazer chorar de novo. Além disso, mesmo se você me perdoar, eu não posso manter essas almas dentro de mim. O mínimo que eu posso fazer é devolver elas. Mas antes, tem algo que eu preciso fazer. Agora mesmo, sinto os corações de todos batendo como um. Eles todos queimam com o mesmo desejo. Com o poder de todos, com a determinação de todos. É hora dos monstros finalmente serem livres. A barreira foi destruída. Frisk, eu tenho que ir agora. Sem o poder das almas de todos, eu não posso manter essa forma. Em pouco tempo, eu vou voltar a ser uma flor. Eu vou parar de ser eu mesmo. Eu vou parar de sentir amor de novo. Então, Frisk, é melhor se você só esquecer de mim, ok? Só vá ser feliz com as pessoas que você ama. Eu não quero soltar. Frisk, você vai fazer um ótimo trabalho, tá bom? Não importa o que você faça. Todos vão estar lá pra você, ok? Bom, o meu tempo já tá quase acabando. Adeus. Aliás, Frisk, cuida da mamãe e do papai pra mim, tá bom? Frisk? Isso é só um sonho ruim. Por favor, acorde. Ah, você acordou. Graças a Deus. Todos estavam ali, reunidos. Com a barreira destruída, todos finalmente poderiam sair do subsolo de uma vez por todas. Todo o subsolo estava comemorando. Todos aqueles séculos de medo e incerteza se um dia poderiam ver a luz do sol finalmente haviam acabado. Frisk fez uma última visita a seus amigos no subsolo, antes de todos deixarem aquele lugar para sempre. Os amálgamas estavam finalmente com suas famílias. Tamis comemoravam sua liberdade, todos começavam a sonhar com suas novas vidas. Era quase impossível colocar em palavras a felicidade de todos, reunidos pela mesma razão. Ao final do passeio, Frisk e seus amigos estavam prontos para sair do subsolo. Ai, meu. Não é lindo, pessoal? Uau! É ainda melhor do que na TV. Bem melhor! Melhor do que poderia imaginar. Frisk, você vive com isso? A luz do sol é tão boa e o ar é tão fresco. Eu me sinto tão viva. Ei, Sans, o que é aquela bola gigante? Nós chamamos aquilo de o Sol, meu amigo. Aquele é o Sol? Uau! Eu não consigo acreditar que finalmente conheci o Sol. Eu poderia ficar aqui observando por horas. Sim, é mesmo lindo, não é? Mas nós realmente devíamos pensar no que vem depois. Claro, esse é o começo de um novo futuro brilhante. Uma nova era de paz entre humanos e monstros. Frisk, eu tenho algo para te pedir. Você gostaria de nos representar como nosso embaixador para os humanos?
Mas é claro. Frisk vai ser o melhor embaixador. E eu, o grande Papyrus, serei o melhor mascote. Eu vou lá fazer uma boa primeira impressão. Bom, alguém vai ter que ficar de olho pra ele não se meter em encrenca. Até depois, gente. Cara, eu tenho que fazer tudo! Papyrus, espera! Ei, Undyne, me espera! Ups. Eu deveria fazer algo? Bom, tenho que ir. Parece que todos estão ansiosos para ir logo. Frisk, você veio desse mundo, certo? Então você deve ter um lugar para retornar, não tem? O que você vai fazer agora? Eu quero ficar com você. O quê? Frisk, você realmente é uma criança engraçada. Se você tivesse dito isso desde o início, nada disso teria acontecido. Que bom que você demorou tanto para mudar de ideia. Bom, eu acho que se você não tem nenhum outro lugar para retornar, eu vou fazer o meu melhor para tomar conta de você quanto tempo precisar. Tudo bem? Agora vamos. Todos estão esperando por nós. E assim, a história de Undertale chega ao fim. Eu sempre gostei daqueles hentais que faziam o senso com uma piroca que brilhava que nem um sabre de luz. Peida não, Shrekinha. Persona 4. Te guiarei através das catacumbas. Peida na minha cara, mas não suja meu bigode, valeu? Porra, para de mandar mensagem, caralho. Deixa eu fazer a porra da tua dublagem, Abby. Pelo amor de Deus, para de mandar mensagem. Abby, se tiver faltando alguma coisa nesses áudios aí, pelo amor de Deus, me avisa pra eu poder consertar o mais rápido possível. Hora de chacoalhar estes ossos! Cada família é um hambúrguer diferente. Tipo, o pai é um Big Mac e a filha é um cheeseburger. Eu podia só ser... Oh, porra, eu... Ai. E nessa loucura de dizer que não te quero. Gore, tipo, gore de bunda. Como pode colocar bloco num jogo de luta ser top? Eu vou dirigir depois de beber. Eu estou num vídeo da Abby Cheeseburger. Yay!